A paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos. Boa tarde. Mais uma vez está aqui seu irmão em Cristo Francisco, evangelista. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Irmãos, eu louvo a Deus por tudo. Por tudo. Tenho me esforçado, vou me esforçar sempre. Vamos escutar aqui um pouco do estudo do que sofreu o nosso Jesus por mim e por você, por áudio. Ana Vitória, você já está gritando, Ana Vitória. É uma benção, né? É uma benção de pai, hein? Tá bom. Então, irmãos, vamos ouvir aqui um pouco. Amém? Terça, 12 de novembro. Verso para memorizar. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29. O testemunho involuntário de Pilatos. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que o seu momento ou hora ainda não havia chegado, o que se referia à crucifixão. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás, e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus é o Cristo. Agora João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Um testemunho importante porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunhavam eram judeus e pessoas comuns. João 18, 38. Pilatos perguntou: O que é a verdade? 19, 4 a 22. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Viram Jesus? Os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Que o rei de vocês. Porém clamavam: Fora! Fora! Crucifique-o! Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico.
Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Pergunta 3. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. O do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino. O comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. O governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente. Escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, completando seu testemunho de quem Jesus é. No entanto, apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si, e ainda assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração nos dizem ser correto. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Moro USB. Amém, meus irmãos? O que lhe chamou a atenção, meu irmão e minha irmã? O que lhe chama a atenção? Pilatos, ele era governo, juiz, né? Ele tinha o poder de julgar e condenar. Mas a ele não foi dado. Por isso que ele não podia fazer isso. Porque Jesus estava ali por um propósito de comprar a sua alma e a minha alma, salvando a criação do Pai. Esse era o propósito do Senhor Jesus. Por que Pilatos, como juiz, não pôde soltar os 2 ladrões, libertar os 2 ladrões, né? Ou então libertar Jesus e condenar os 2 ladrões, porque eles eram malfeitores? Não, ele não podia. Jesus mesmo respondendo a Pilatos, disse que a autoridade dele vinha do céu, veio do Pai. Ele já tinha recebido do Pai. Ele já tinha feito um voto para com o Pai de vir salvar a criação do Pai. Pois por tudo aquilo ali ele tinha que passar. E por tudo aquilo ali que passou lá, ele está passando ainda por mim e por você. Principalmente você que não quer dar ouvido à voz de Deus, que não quer dar ouvido à voz dos servos de Deus, das servas de Deus, que pagam um preço tão caro. Tantas mães que choram pelos seus filhos, tantos esposos que choram pelos seus filhos, pela sua esposa. Quantas esposas choram pelos seus esposos?
Aleluia. Quantos filhos estão chorando por seus pais e suas mães, porque seus filhos são tementes a Deus? Serve ao Senhor. Aleluia. E mães que estão chorando, e pais que estão chorando, porque eles são servos do Senhor e seus filhos partiram para servir a César. Amém, irmãos? Aquela multidão estava servindo a César, como mais de uma terça parte da humanidade estão servindo a César, a Baal. E você que serve a Jesus, você que serve a Jesus, você sabe que tem um compromisso com Deus, de amar seus irmãos, e de falar a verdade, de desejar o bem, de repreender o erro de alguém. Quando você vê que alguém está caindo num buraco, você ir lá e tentar com boas palavras, com palavras alimentíssimas, palavras com estratégicas, palavras com unção, com virtude, e tentar induzir aquela pessoa não cometer aquele delito, aquele erro, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o Pai que está no céu assinar embaixo pelo seu pedido. Se você é inimigo de Deus, você não vai conseguir isso. Mas se você é amigo de Deus, quando você orar por alguém, Deus vai atender, porque você é aproximado de Deus. Você se desvia do mal, você se desvia dos maus caminhos, da roda dos encarnecedores. Você não tem prazer na derrota da criação de Deus. Você não tem prazer na morte do ímpio. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, eu tenho chorado, eu tenho ficado triste. Deus sabe, Jesus entristeceu, Jesus teve angústia, Jesus suou sangue, Jesus sentiu sede. Aleluia. Por isso, meus irmãos, pare e faça uma reflexão. Será que nós todos, eu estou falando comigo também, estamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus? Será que nós todos estamos seguindo a Jesus, servindo a Jesus, orando um pelos outros? Pilatos, irmãos, ele queria livrar Jesus, mas ele não tinha recebido ordem do Pai. O próprio Jesus disse, o próprio Jesus falou para ele: tu tem que fazer o que foi te concedido, que eu sou um homem, tu tem que me julgar como um homem aqui agora. Você não deve olhar para mim ainda como filho de Deus, porque eu não venci tudo ainda. Oh, glória a Deus. Ele está falando para Pilatos: você tem que cumprir as ordens. Você é governo, você é juiz. Você tem que cumprir e executar o seu trabalho honestamente. Você tem que ser verdadeiro e heróico. Eu vim para ser crucificado. Eu vim para ser crucificado, para salvar a criação do meu Pai, comprando a preço de sangue. Aí mais à frente você vai ver Jesus ressuscitando, após de ser crucificado, sepultado, enterrado na cova, na tumba de José de Arimateia, que era governo também do Egito. Jesus não tinha onde se sepultar. José de Arimateia cedeu a sua tumba para Jesus se sepultar. Jesus foi sepultado ali. Nem os anjos não viram a saída de Jesus, aquela pedra quando foi movida. Escuta, Jesus saiu dali ao terceiro dia, mas a primeira mulher vê Jesus com seus olhos e contemplar foi Maria Madalena, a prostituta. Quem é você? Quem é eu para que julgar uns os outros? Oh, glória! Mas Jesus, quando veio, ele veio, irmãos, e se apresentou aos discípulos, se apresentou como Filho de Deus agora, como Deus vivo, porque ele respondeu: a mim foi dado agora. Jesus já estava, ele é Deus,
Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele recebeu tudo. Ele diz: a mim foi dado todo o poder entre os céus e a terra. Não sobrou nada para ninguém. Tudo o que acontece aqui, irmãos, é pela permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E após ele falar isso, ele disse que depois de passar o seu tempo de ministério aqui na terra, ensinando o povo, ensinando os discípulos, ele se prepara ali e diz: agora que eu vou para o Pai, eu vou voltar, eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do meu Pai há muitas moradas. Lá em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, Jesus está falando outra vez. Lá está a resposta: Cristo nos resgatou. Quem foi que escreveu? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Da maldição da lei. Da lei, era maldição. Oh, glória! Jesus nos deu os privilégios, irmão. Nos deu o privilégio de ser feliz, de ser livre. De ser livre para escolher o que você quer. Você é livre para escolher o que você quer, meu irmão. Minha irmã. Você é livre para glorificar o Senhor. Você é livre para insultar também o Senhor. Porque o Senhor Jesus lhe deu livre-arbítrio. Queira você saber. Você é livre para empinar o seu nariz. Você é livre para dizer palavrões em redes sociais. Você é livre para lograr os seus irmãos, roubar, enganar. Mas você não é livre. Mas você não vai ser livre das mãos de César. Porque Deus não vai lhe livrar se você é assim. Agora, se você tirou o livre-arbítrio de amar o próximo como a si próprio, perdoar, abraçar, orar um pelos outros, interceder, viver em constante oração, jejuar, consagrar, claro que sim, meu irmão, você está livre. Você é livre da maldição da lei. Você está encaixado naquela palavra que o Senhor disse: não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. Não deixarei os meus filhos órfãos, mas deixarei o meu Espírito Santo com os meus filhos, com as minhas filhas, até a consumação do século, como Consolador. Aleluia. Vocês entenderam? Vocês querem entender ou foi copiado, irmãos? Está copiado no seu coração? Quem é você? Quem sou eu? O Senhor sabe. Pois não precisa tu julgar. Não precisa tu querer saber da minha vida e nem eu da sua. Não julgueis para que não seja julgado. Vigia para não blasfemar contra o Senhor. Não seja um suicídio, um homicídio. O salário do pecado é a morte. Isso é um despertamento. Que Deus abençoe a todos. Fique com essas palavras. Fique com esse pequenito estudo. Essas pequenitas palavras que vem da parte do Espírito Santo de Deus. E pela madrugada, meia-noite, eu estarei em oração. Já estarei entrando em concentração, em consagração divina por todas as nações. Oramos um minutinho. Querido Deus, maravilhoso e amado Pai que está no céu, Deus nos livra, Deus nos guarda. Senhor, dá entendimento ao teu povo. Livra, Senhor, até os nossos inimigos que diz que sim, de toda a tentação. Livre e perdoa. Ah, Senhor, abençoa meu lar, minha esposa, minhas criancinhas. Abençoa minha família, os meus netinhos, minhas netinhas. Deus, 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 Deus. A cada momento, meu Deus, que eu te clame, que eu olho, eu vejo as bênçãos de Deus sobre a minha família.
Eu vejo a bênção de Deus sobre a igreja que vai subir para morar na glória, entrar na nova Jerusalém. Muito obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, 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 Jesus. Grande Deus, fica conosco. Amém e amém. A paz do Senhor a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém e amém.